aos trabalhos, né? Eu cumprimento todos os presentes na pessoa do presidente, Dr. Marcelo Henrique, de toda a diretoria da OAB, os coordenadores de comissão presentes, né? E o tema, né, que a gente vai debater na noite de hoje, né, é um tema de grande relevância para o dia a dia da advocacia, né? Porque muitas vezes nós atendemos os nossos clientes, né, com necessidades aí urgentes, né, com direitos violados que necessitam de uma prestação jurisdicional urgente, né, sob pena do perecimento, inclusive, do próprio direito, né? Então, em tempos normais, com o fórum aberto e funcionando, né, muitas vezes nós nos enfrentamos muita dificuldade, né? Porque já é complicado peticionar e ir ao fórum com tudo normalizado, né, e até o gabinete despachar com o juiz, né? Imagine agora nessa situação em que vivemos dessa pandemia que assola todos nós, né? Então, vejam, senhores, a importância do tema, né? A doutora Bárbara Mendes é expositora desse relevante tema, ela é advogada, vice-coordenadora dessa comissão, ela é especialista em Direito Processual Civil e Direito Processual Penal, ela cursa especialização em Direito Civil e Direito Empresarial, ela é membro do IBDFAN e ela é coordenadora do Mindijus Civil. Então, doutora Bárbara, eu passo a palavra à senhora e desejo aí uma excelente apresentação. Agradeço ao Dr. Tiago pela apresentação, agradeço ao presidente para estar dando essa oportunidade da reunião dos grupos de estudo e mantendo a postura que essa diretoria tem feito com a OAB, de manter uma advocacia mais unida e mesmo em tempos de pandemia, não esvaziando a casa, mesmo que de uma forma virtual, mantendo o contato de todos os colegas. Isso é muito importante para a advocacia. Então, fica aqui meus parabéns ao presidente, agradeço a presença de todos e gostaria de aproveitar e falar que é um grupo de estudos, então todos podem falar, contribuir, e não gostaria que fosse algo, um monólogo, que todos pudessem trocar experiências e compartilhar ideias mesmo, né? Isso que eu acho muito interessante de um grupo mesmo de estudos. O tema que é abordado, como o Dr. Tiago já expôs, é a relevância das tutelas de urgência. O tema incinge a situação de pandemia, a qual está assolando todo o mundo. Infelizmente, diante da situação de calamidade a qual o mundo está vivendo, estamos vivenciando os fóruns fechados, né? O que acaba por prejudicar não só o advogado, como as partes. Em um recente curso que eu fiz em São Paulo, um desembargador, ele mencionou a respeito de que a tutela talvez só seria urgente se o advogado tivesse na porta do gabinete para despachar. E aí surge a questão que o Dr. Tiago ponderou, né? Como fazer isso em tempos de pandemia? Eu vi um grande avanço da nossa OAB, a qual interviu principalmente na linha direta dos e-mails, e isso foi muito bom, porque podemos, pelo menos assim, nas varas de família, nas varas cíveis, tá conversando com os servidores que estavam em trabalho remoto, para que fosse dado o andamento em alguns processos, principalmente em processos que se tratavam de situações de urgência. Como já sabe, né, as tutelas de urgência, elas se deparam em duas esferas, né, as cautelares e as antecipadas. As antecipadas são aquelas que, na minha humilde opinião, acredito que são as mais importantes, principalmente quando se trata de situações de vara de família,
as quais o direito ali que se discute, a probabilidade de dano é muito maior, uma vez que envolve partes totalmente incapazes, absolutamente incapazes, e o direito ali tutelado é muitas vezes alimentos, o direito de convívio e até mesmo um direito de guarda, né? E levando isso para o lado da pandemia, em determinadas situações, teve um aumento considerável nas ações de divórcio, as quais aumentou consideravelmente os pedidos de tutela de urgência. E em algumas comarcas, isso assim foi um pouco prejudicial, porque a posição talvez do Ministério Público é considerar o estudo psicossocial. No entanto, nós estamos tratando aqui de tutelas de urgência. Então, como que uma situação que é de urgência, assim como se fala o nome, e que está sendo pedido de forma antecipada para ao final ser concedido em definitivo, esperar um estudo psicossocial que teoricamente só vai voltar a ser estabelecido com a reabertura dos fóruns, a progressão dos regimes de... Aqui, perdão, pessoal, aqui está aparecendo para mim ficar admitindo as pessoas que estão entrando na reunião, às vezes eu perco um pouco o raciocínio. Então fica um pouco complicado aguardarmos o setor psicossocial voltar ao pleno funcionamento para que seja concedida talvez a mudança no regime de visitas ou então para que seja considerado situações de guarda, por exemplo. Infelizmente, a situação de pandemia não afetou somente o comércio, como também afetou diretamente o processo. Eu tenho atuado muito na vara da família e percebido isso. Em alguns casos, em especial da vara da família, é necessário que se faz jus ao agravo de instrumento, né? Inclusive utilizando da tutela recursal, pois, em primeiro grau, talvez até por um certo cuidado maior, tanto os magistrados quanto os funcionários, eles estão um pouco assim, não digo cerceando, mas eles estão sendo extremamente cautelosos com as tutelas. E muitas vezes, como o próprio nome diz, né, a tutela de urgência é por uma situação de urgência. Então, temos que valer do agravo de instrumento para conceder um direito que talvez já é de urgente. A questão da urgência trata-se da probabilidade de direito e do perigo do resultado do processo, né? Ou seja, tratando-se, vamos supor, da questão de alimentos. É um direito da criança receber os alimentos e a probabilidade incide ao fato dela ser filha da parte, né? Então, assim, fica aquela pergunta: o direito dela é provável? Sim, é provável. É possível um dano? Sim, é possível um dano. Então, em determinadas situações, a questão, por exemplo, de uma revisional de alimentos, por mais que você tenha um conjunto probatório muito grande, demonstrando, diante dessa situação de pandemia, mesmo assim, eu tenho percebido que não tem sido aplicado a questão do contraditório que não é útil, né, que se fala em processo. E mesmo assim, eles insistem que a outra parte deve realmente ser ouvida. Então, fica aquelas circunstâncias de que, poxa, então deve-se esperar até o final do processo para majorar ou então para diminuir o valor de uma pensão. Agora, em relação à nossa atuação, o que eu percebi que surgiu muitos bons efeitos foi essa linha direta que conseguimos estar falando com o fórum, né? Que, por exemplo, em situações de
eu tenho alguns processos no Tribunal de Justiça de Goiás. Lá eles dividiram por setores. Então, você pode fazer o encaminhamento para o distribuidor e o distribuidor ele remete para a vara. E assim, a resposta era questão de um dia e imediatamente o seu processo já entrava na conclusão, dependendo da circunstância, principalmente se tratando de tutelas de urgência. A situação, por exemplo, que eu gostaria também de estar tratando aqui com vocês, que novamente eu falo a respeito da cautela e da certa precaução, talvez, de não estar concedendo a tutela a rodo, né? Por exemplo, tive alguns casos aqui na pandemia e a Márcia Soares gostaria de estar fazendo uma pergunta aqui. Desculpa estar interrompendo. Boa noite a todos. Eu sou aluna, tá, gente? Eu estou participando aqui, ouvindo a professora Bárbara explanar. Professora, eu estou com uma dúvida. A senhora me disse que os fóruns não estão abrindo, né? E tudo. As varas de família também estão um pouco dificultoso com relação às tutelas. Com relação a essa questão alimentícia, por exemplo, de alimentos, já que tem um dano, isso daí não seria contraditório ele não permitir, ele não dar esse alimento, ele não garantir essa tutela de antecedente antes mesmo, ou ele ponderar isso daí para poder tá fornecendo ao menor? Eu tô meio com dúvida nisso daí. Eu não estou entendendo por que está sendo tão dificultoso em conceder essa tutela antecipatória de alimentos. Oi, já Márcia, que tem o que eu ponderei foi o seguinte: as tutelas elas são concedidas, principalmente as de alimentos. No entanto, elas estão sendo concedidas com uma certa cautela, tá? Se tratando de revisionais ou até mesmo de ação de minoração de alimentos ou de exoneração de alimentos, eles estão se precavendo com o contraditório. Existe um artigo no Código de Processo Civil que fala do contraditório inútil, que é quando não se precisa ouvir a outra parte, quando o direito é líquido, certo, quando a parte tem a probabilidade de direito. Diante da situação pandêmica, os juízes, o Ministério Público, eles estão com muitas cautelas. Então, veja bem, eles fixam os alimentos por se tratar de um direito do menor, no entanto, é fixado com equidade e não, assim, em valores desproporcionais, tá? Não sei se eu consegui esclarecer a senhora. Márcia, acho que ela está com o microfone desligado, talvez ela não tenha percebido. Ah, tá, eu estava mesmo. Muito obrigada. Obrigada, professora. Então, por ser um direito líquido e certo, a base é essa mesmo. Então, é mais cauteloso, não é que não está concedendo essa tutela antecipatória. Eles estão sendo só mais cautelosos. Isso. Voltando aqui, né? Obrigada, professora. Imagina, fique à vontade. Voltando, eu estava dando um exemplo de uma situação que uma empresa a qual eu trabalho, né? Sou advogada, foi negativada indevidamente. Geralmente, assim, cerca de 70%, falando em números. O juiz de piso, ele costuma conceder a tutela, você explicando a ausência de relação jurídica, explicando que é uma empresa que geralmente não tem outras negativações, tá?
eles também têm aplicado o artigo 300, parágrafo 1º, tá? Que fala a respeito do calção. Isso daí, assim, pelo menos eu não tenho muito tempo de advocacia, sou também da Comissão de Jovens Advogados, então eu não tenho visto isso muito, né? Até porque o nosso Código de Processo Civil também é jovenzinho. Ele tem 5 anos o ano que vem. Então, eles têm pedido um calção, até mesmo para isso que a senhora me perguntou, dona Márcia, para se precaver, para evitar possíveis danos para outra parte, porque vamos supor que a outra parte venha integrar o polo passivo da demanda e relata que realmente o meu cliente deve para eles e seria injusto o nome CNPJ sair do rol de inadimplentes. Então, era essas ponderações, tá? Que eu estava fazendo aqui. Tratando-se do caráter antecedente ainda, existe determinadas circunstâncias, né, que o advogado ele pode se valer da tutela como uma medida de até presunção de veracidade, né, a qual o réu tem 5 dias para contestar o feito e indicar as provas. Então, assim, a tutela, na minha visão, é algo que, assim, deve ser utilizada com uma certa cautela, tá? Por que que eu falo isso a respeito da cautela? Muitos clientes procuram a gente porque eles estão desesperados atrás do direito, atrás de resolver aquele problema. Só que, às vezes, o cliente não consegue compreender que os riscos e o que aquela tutela futuramente poderá vir a trazer de prejuízos em casos de que o direito dele não seja concedido ao final do processo, tá? Tem um exemplo que o professor Vitor Lana usa, que é de uma situação dos magistrados que achavam errado o desconto de uma verba nos seus salários. E passaram-se 10 anos, foi concedido antigamente, né, a liminar, para suspensão da exigibilidade daquele desconto indevido. Passados 10 anos, a liminar foi revogada pelo Superior Tribunal Federal, e o que aconteceu? A União veio e cobrou esses valores que não estavam sendo descontados. Então, assim, eu procuro sempre ter muito cautela com as tutelas de urgência, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, porque é de suma importância a gente explicar também para o cliente que, inclusive, o Código mesmo de Processo Civil, no seu artigo 302, prevê a responsabilidade do tutelado em determinadas circunstâncias, as quais pode ser revertida essa tutela e surtir as consequências, tá? Deixa eu ver o que eu marquei aqui mais para passar para vocês. E uma circunstância também muito interessante a respeito desse artigo 302 é o parágrafo único, né? Que a execução ela ocorre dentro dos próprios autos. Então, assim, a tutela, às vezes, todo mundo acha que pode ser algo assim extremamente benéfico, acredito que seja, só que deve ser usado com cautela. Inclusive, tem uma recente discussão, né, no direito de família, a doutora Lara que está aí, ela sabe falar melhor que eu, a respeito até mesmo do divórcio ser pedido em sede de tutela de urgência, né, um assunto muito discutido agora pela nossa jurisprudência. E, assim, diante da pandemia, isso daí tem sido muito utilizado, tem aumentado muito os casos, por conta que, infelizmente, assim, logo ali no início da pandemia, que as partes ficavam em casa, acabavam tendo mais discussões e o aumento de casos de divórcio aumentou, assim, exacerbadamente, tá? O que eu trago hoje para vocês, assim, é troca de experiências. Gostaria que vocês ficassem abertos à discussão, a
podemos bater um papo aqui. Doutora Bárbara, eu queria compartilhar uma experiência que vivi com a doutora Lara semana passada, onde nós buscamos uma tutela de urgência para transferência de um paciente que estava internado na UPA Jaguaré com coronavírus, um quadro que estava aí se agravando com possibilidade de, né, pelo que chegou até nós, havia aí um agravamento do quadro e com um possível coágulo, né? E nós fizemos o pedido e enviamos um e-mail para a Vara da Fazenda, conseguimos o contato de um servidor e em menos de 2 horas da distribuição do feito, nós já tínhamos uma decisão liminar no processo. Então, eu acho assim que nós muitas vezes, né, criticamos o judiciário, mas a gente tem que reconhecer, né, que nesse momento que a gente vive, eles também têm se desdobrado para entregar para o jurisdicionado a tutela que é buscada, né? Então, nós ficamos assim, né, que pese nós não temos conseguido o objetivo, mas a decisão saiu com a urgência que o caso necessitava. Merecia, né, doutor? Sim. Essa linha do e-mail que podemos estar trocando com os servidores e com a vara, isso daí foi fundamental. Assim, diversos casos, não só no estado de São Paulo, mas em outros estados, isso daí tem sido muito legal e, na minha opinião, eu acho que algumas situações de pandemia que vieram devem ser acrescentadas no nosso dia a dia, pois tem agilizado muito o nosso serviço. Sem dúvida. O contato virtual, né, ele aproxima mais as pessoas e traz uma forma mais célere, né, para você. Antes a gente tinha que se deslocar até o fórum, agora você está ali no teu escritório, com seu notebook, você manda um e-mail para eles. Todas as vagas eu não tive problema, nós não tivemos problema. O contato está sendo muito rápido, né? Principalmente as tutelas de urgência, a gente vê uma celeridade e uma atenção que os servidores estão dando para a gente quando a gente solicita. Assim, tem sido algo tão rápido, né? Tanto as tutelas de urgência quanto os agravos de instrumento, que eu até vou compartilhar uma experiência com vocês. Que foi indeferido, né? A tutela recursal e, por óbvio, né? Eu interpus um agravo interno e o relator deu por prejudicado em razão de que ele alegou que não iria dar tempo de julgar o agravo interno, em razão de que o agravo de instrumento já havia sido julgado, né? Então, assim, é uma coisa que processualmente está totalmente violando o Código de Processo Civil quanto ao regimento interno do Tribunal de Justiça de São Paulo. No entanto, para o nosso cliente e para nós advogados que queremos, assim, a diminuição dos processos, né? Porque quanto menos processos a gente consegue solucionar, resolver, para nós é melhor, porque assim a gente tem uma maior celeridade, consegue trabalhar mais, consegue ter mais clientes. Então, assim, tem sido assim muito benéfico isso e tem sido muito assim sensacional. Doutora Bárbara, se me permite, estou me ouvindo? Sim, doutor, pode falar. Se me permite aqui eu trago aqui uma experiência minha que, na verdade, quando eu recebi aqui a informação do tema da palestra, da reunião, me chamou muita atenção esse tema, porque eu tenho um caso concreto e eu tenho exatamente tido essa dificuldade de comunicação com o tribunal, com o fórum. Dr. Tiago aí estava relatando a questão do e-mail, que teve lá o contato com um servidor e rapidamente teve a resposta. Só que no meu caso específico, eu tive o deferimento da tutela de urgência, era um caso de protesto indevido, de conta de CPFL e tal, e o juiz imediatamente deu. Eu entrei um dia, no outro já tinha decisão. E o cumprimento disso que eu até hoje enfrento a dificuldade, porque primeiro que o oficial de justiça foi citar a CPFL no escritório dela regional, aí próximo ao fórum, e está fechado.
Então, eles não tiveram, o oficial certificou isso, que não havia como fazer a diligência e a citação. Eu até depois eu informei o endereço para que fosse feita a citação via postal, lá no endereço de Campinas, que fosse remetido para lá. Mas o que acontece? O juiz deu a liminar e não conseguia fazer esse ofício lá para o Serasa, porque a serventia não cumpria a determinação. E eu até procurei no tribunal o e-mail da vara, mandei o e-mail lá com as minhas solicitações, informando o deferimento lá da decisão, e não havia cumprimento. E a parte reclamava comigo que ela estava tendo dificuldades no comércio em geral, cartão de crédito, o banco querendo caçar tudo que tinha, crédito e tal, cancelou o cartão de crédito dele. Nesse momento de pandemia, né, que é uma coisa mais gravosa ainda, eu penso. Então, assim, aí eu fiz os e-mails, não tive resposta, peticionei 2, 3, acho que umas 4 vezes, inclusive juntando o e-mail que eu havia feito, enviado lá para a vara, e não tive a resposta. O que eu tive que fazer, através de uma colega, uma servidora, que não era nem da vara, eu falei, olha, me ajuda, fala com alguém, fala que eu estou tentando o cumprimento. E através dessa colega que veio, o servidor provocou lá o processo e consegui que fosse feita, enfim, a notícia lá para o Serasa. Então, excluiu o nome dele. Agora, como a companhia não foi citada, não tem notícia da decisão, porque o meu pedido de citação postal ainda não foi apreciado, porque o juiz não analisa, a CPFL está renovando as notícias de nova inclusão no Serasa, em razão das novas contas que vêm surgindo, e a vara não consegue atender os meus protocolos lá, os meus requerimentos. E é uma situação bem desconfortável, porque agora está se renovando toda a história e eu ainda não tenho esse canal direto. Eu penso até agora, doutor Marcelo, eu penso que é isso mesmo, né? Agora nós temos aí um agendamento com a abertura do fórum, para que eu tente, então, fazer um agendamento e vá lá presencialmente despachar com o juiz lá, bater no gabinete e falar, doutor, precisamos ter uma providência aqui. Essas ferramentas de e-mail e tal, infelizmente, essa minha experiência tem sido bem negativa. Eu tive um deferimento, essa ação foi de maio, 18 de maio, olha só que coisa. Nós estamos até agora aí com o sujeito só não está negativado, porque houve a primeira, mas já vai entrar agora uma nova negativação. Ainda bem que o cliente é meu irmão, viu? Então, eu acho que ele absorve melhor as situações, penso eu. Só que aí ele vai falar mal da classe. Obrigado, essa é a minha experiência aí. Obrigado pela participação. Muito interessante, doutor. A gente precisa, né, nós até discutimos na reunião, no encontro passado, né, sobre a possibilidade de citação pelos meios virtuais, né, WhatsApp, enfim. Né, acho que nós precisamos pensar numa forma de desburocratizar, né, esses cumprimentos também, né, porque de nada adiantou, no seu caso, o judiciário apreciar com urgência e a efetividade da decisão mesmo, o doutor não conseguiu, né? Tem alguns juízes que eles mesmo encaminham por e-mail ofício para o Serasa com a decisão e pedindo a imediata exclusão do CPF da parte. Mas não são todas as varas que fazem tal procedimento. Eu já tive alguns casos. Então, nesse caso específico, eu até fiz algum requerimento posterior para que ele me autorizasse a própria parte, encaminhar o e-mail para o Serasa, para a companhia e tal, mas a decisão dele, a liminar que foi concedida, a tutela de urgência concedida, ela foi específica que caberia à serventia fazer a comunicação. Até para, acho que, padronizar, né, a questão de recebimento, senão a parte, o advogado começa a mandar e-mail, aí vira uma bagunça. Eu acho que realmente nesse ponto tem que ser centralizado, tem que ser uma coisa oficiosa. Então, mas embora eu fiz o requerimento, tem razão de pleitear para ele uma exceção, né, mas não foi. A decisão dele era expressa que a serventia que deveria encaminhar os ofícios e determinar o cancelamento e a citação, né, via postal.
Bom, eu também tenho uma outra situação que eu queria compartilhar aqui com vocês a respeito da tutela de urgências, as cautelares, né? Que existe aquelas formas de arresto, sequestro e arrolamento. Diante da pandemia, que os oficiais de justiça eles estavam também de quarentena, logo no início, só trabalhando em regime de plantão, logo no início, lá em março. O judiciário ele foi muito assim certeiro, né? Porque eu fiz um pedido de tutela de urgência, teoricamente um pouco genérico, falando que eu gostaria do sequestro de um determinado bem diante da circunstância que a minha cliente havia sido lesada, pois ela sofreu um golpe. Ela comprou uma motocicleta, né? Por um site da internet, e ela fez diversos depósitos e a parte desapareceu. Então, diante da circunstância, cabe também ao magistrado ele apreciar o pedido cautelar da forma ao qual cabe a circunstância. E diante da impossibilidade do cumprimento de sequestro, foi feito uma apreciação do pedido de tutela para que fosse impossibilitada a circulação da motocicleta. Então, assim, no meu ponto de vista, foi, assim, muito, como eu posso colocar aqui para vocês, apesar da pandemia ter vindo de uma forma assustadora, o nosso judiciário, ele também tem contribuído muito para nós advogados, porque muitas vezes, apesar do indeferimento ou da cautela em excesso, eles também têm apreciado uma forma de tentar resolver a situação do nosso cliente que realmente estava necessitando, realmente existe a probabilidade de direito, a probabilidade de dano. Então, felizmente, no caso do Dr. Fabrício, foi infelizmente, né, doutor? Eu tive, assim, algumas circunstâncias que foram muito interessantes poder estar compartilhando aqui com vocês e debatendo ideias, né? Até mesmo por estratégia processual, que é o que a nossa comissão discute muito, né? Essa troca de experiências e poder estar debatendo aí o processo civil. Doutor, se me permite, doutora Bárbara, uma contribuição para o debate. Eu tenho conversado com os juízes, ontem mesmo nós tivemos reunião com os juízes federais. E o que eu tenho ouvido dos magistrados nas 3 justiças, do trabalho, federal e comum, é que eles estão empenhados em prestar a jurisdição pelos meios eletrônicos disponibilizados. Eu claro. Agora, nós temos inúmeros juízes, né? Cada um pensa de uma forma, né? Então, você achar que não vai ter alguém que pensa diferente é um absurdo. Então, é algo natural diante de um agrupamento de pessoas, né? Então, juízes na nossa subseção, nós temos mais de 60 juízes, então cada um pensa de uma forma. Bom, o que eles têm, às vezes, reclamado, e aí eu quero dividir com os colegas? Às vezes, um excesso de e-mail sobre o mesmo ponto, sobre o mesmo caso. Né? Então, eles falam, não vai ajudar. O que ele precisa, o advogado? Sempre o e-mail para aquele andamento do processo, e não a prestação jurisdicional. Porque o juiz não vai analisar o conteúdo do e-mail, é mais para o servidor, que quem recepciona isso normalmente é o diretor do cartório, e ele então vai dirigir, vai encaminhar aquele e-mail para o escrevente ou para o juiz, enfim, vai fazer o processo tramitar. Então, muitos colegas, às vezes, segundo eles, às vezes quer trazer no e-mail o argumento jurídico. E o instrumento não é esse. Então, aí se perde muito tempo e não pode. Nós tivemos agora, eu recepcionei um ofício de um juiz de uma colega que começou a maltratar
o juiz e o escrevente pelo e-mail. E aí, então, foi juntado aos autos e se pediu o procedimento de ética e disciplina. Então, assim, quero dividir também que nós estamos todo mundo angustiados, né, com essa situação, mas que tenham, assim, cuidado, a compreensão do que o e-mail é para você reclamar. Bom, reclamou e não resolveu, vá na petição e junte o e-mail que você encaminhou nos autos, se o escrevente não fez. Por quê? Porque aí o juiz, porque o que é o e-mail, a petição, é uma comunicação com o juiz, com o tribunal. O nosso papel, né, quando nos dirigimos à nossa petição, é uma conversa. Então, o meio para que nós, advogados, possamos conversar com o juiz é a petição. Então, se o e-mail que foi criado como um meio de comunicação auxiliar para que tenha a tramitação do processo não está sendo correspondido, então traga os autos e peça lá, talvez até uma nova tutela de urgência. E se caso ali não ter a resposta, buscar então o Tribunal de Justiça, porque você fundamentou. E aí então com agravo do instrumento com efeito ativo ou suspensivo, dependendo da situação. Então, assim, o que a gente tem percebido é assim, não adianta o colega. A outra coisa que eu tenho ouvido é o seguinte: procure, inclusive era antes da pandemia, às vezes um tutela de urgência com muitos fundamentos jurídicos. Não, traga o fato e demonstre a urgência, o perigo. E ali você traz provas. O que às vezes os juízes têm ouvido é que às vezes o advogado fala, mas não prova. Então, assim, documentalmente, então isso facilita. E quando o juiz pega algo mais fato, e outra coisa também que eu quero dividir. Vocês sabem, nós estamos num ambiente da advocacia, muitas das decisões, como por exemplo protestos e algumas decisões de urgência repetitivas, cada juiz já tem mais ou menos o formato que o diretor do cartório vai seguir. Então, assim, nesse período, por exemplo, endereço de encaminhamento para cumprimento de decisão judicial por meio eletrônico, se o advogado conseguir já trazer isso na sua petição, facilita. Porque ele não vai ficar procurando para aquele caso. Então, assim, são algumas aí, se é que eu posso dizer, algumas experiências aí à frente na presidência da OAB, que você começa a ouvir muito, né, de vários ambientes. Então, o que eu estou percebendo é isso. O meio eletrônico veio e veio para ficar. Né? Mas isso não significa... E agora nós estamos num período de transição de como utilizar essas ferramentas de comunicação, esses meios de comunicação com o Poder Judiciário. Né? E aí compete a nós, advogados, ter noção dos limites. Não é porque tem o e-mail que nós vamos ficar mandando e-mail, não respondeu dentro de 1 hora, eu já vou encaminhar. Claro que tem alguns casos de urgência que realmente, questão de horas ou até minutos, pode causar um perigo. Mas nem todos. Então, assim, queria dividir isso com os colegas, que é o que eu tenho ouvido da magistratura. Procurar o e-mail no caso da tramitação do processo. O fato apresente, procurando documentar o seu pedido. E terceiro, se você tiver ali dados eletrônicos, ou e-mail, ou algum mecanismo de sugestão de resolução daquela tutela de urgência que se busca, que já seja apresentado. Vou citar para vocês uma questão hoje, da questão da Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, as notificações, algumas notificações na execução, na citação para pagamento, era feito por oficial de justiça. E agora, então, passou a ser por carta com AR. Então, assim, isso foi depois de processos parados, que a advocacia começou a pedir, surgiu uma nova possibilidade, alterando até mesmo o termo da lei, porque exige a citação pessoal. E aí, então, o oficial de justiça não pode praticar o ato, então buscou pelos correios. Então, assim, é isso mesmo, nós, advogados, nós temos que pleitear. E aí o judiciário vai se moldando. Então, esse é um trabalho contínuo que nós devemos ter
E aí, isso que eu queria dividir, doutora Bárbara e doutor Tiago, me desculpa eu ter me estendido aí. Imagina, presidente, fique à vontade, foi excelente suas ponderações, principalmente trazendo a visão aí dos juízes, porque isso que é muito importante mesmo, que nós precisamos também ouvir o outro lado, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, mais alguma ponderação, quiser compartilhar, que o doutor Luciano está falando. Deixa eu abrir aqui. Sim, presidente, pois não é apenas um advogado que está enviando e-mail. Pode ocorrer que um e-mail enviado pode ser uma verdadeira petição. Eu acho o seguinte, que às vezes a banalização do pedido de tutela, tudo às vezes todo advogado, vou pedir tutela, né? Fazer uma autocrítica às vezes para nós mesmos. Vamos pedir tutela. Tanto pedido de tutela antecipada, que isso cai às vezes numa vala comum, então tem que ser muito bem fundamentado esse pedido, né? E também o advogado ele tem que ter o sentimento que não é só ele que está mandando um e-mail, às vezes são dezenas de advogados, às vezes os escritórios pressionam o advogado para, né? O advogado para ele tomar uma atitude, esse advogado se sente pressionado, fica mandando e-mail. Então isso também cai numa banalização e aí prejudica toda a classe, né? Essa é a minha singela visão. Muito obrigada, viu, doutor Luciano? Mas o senhor tem toda a razão, com certeza, até porque, como eu ponderei, né? Existe até mesmo a responsabilidade do tutelado, né? Que dependendo das circunstâncias, se ao final for julgado improcedente a demanda, a parte vai ter que ressarcir a outra parte, né? Então, muitas vezes o cliente ele tem uma certa urgência com o seu pedido, no entanto, ele não sabe do direito processual que cabe a nós, como representantes da parte, expor isso ao nosso cliente, né? Sempre resguardando aí os nossos direitos, principalmente os direitos dos clientes, até para não infringir alguma responsabilidade. Tá perguntando aqui, o Bruno Sestini, em uma ação de investigação de paternidade, que já se tenha 2 DNAs extrajudiciais, mas que já se arrasta há mais de 1 ano. É possível socorrer de tutela de urgência para estabelecimento da pensão provisória? Bruno, eu não consegui compreender sua pergunta. A ação é de investigação de paternidade, mas você já tem 2 DNAs extrajudicial, é isso? Ou foi feito o pedido de DNA dentro dos próprios autos? Abre o microfone, Bruno, e aí fica mais fácil para a doutora Bárbara compreender. Não sei se ele vai abrir, viu, doutor? O doutor Bruno está conseguindo abrir o e-mail, o microfone? Microfone. Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta, né? Tem até uma súmula do STJ que se a parte não comparece ao exame de DNA, ela infelizmente é pai, né? Então, por isso que eu estou perguntando a respeito. Que aí depende muito da sua estratégia processual, né? Então, o exame extrajudicial, se teoricamente, na minha visão, perdão, ele confirmou que a outra parte, né, Aqui teve uma outra pergunta, só vou responder a primeira. Aí depois eu volto aqui na pergunta do doutor José. Retomando, se no caso do seu cliente, ele já tem um exame extrajudicial comprovando a paternidade, teoricamente, ele já pode pedir a pensão.
No entanto, a situação de investigação de paternidade, se está se investigando a paternidade e pede o exame de DNA, se ele não comparecer a este exame, se presume-se, infelizmente ou felizmente, que ele é pai, tá? Então, por isso que se der para o doutor abrir o microfone para a gente poder entender um pouco melhor a circunstância, fica mais fácil aqui para todos. A situação, às vezes, eu trabalhei um tempo como estagiária na defensoria, é que quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, demora-se um tempo para que o Estado libere verba para poder estar realizando esse exame de DNA judicialmente, tá? Então, eu não sei qual que é a circunstância que o doutor Bruno está pontuando aí. O doutor José Rosseto, ele ponderou aqui que o correto é direcionar o e-mail ao juiz da vara ou ao diretor do cartório. Os e-mails que eu, pelo menos, tenho feito, depende o tipo de despacho. Por exemplo, se for para praticar um ato ordinatório, você direciona para o cartório. Se for um despacho que compete ao juiz, você tem que direcionar para o gabinete. Pelo menos algumas varas têm trabalhado nessa forma. Existe o e-mail do gabinete e existe o e-mail do cartório. Mas, doutor Marcelo, se permite colocar para resposta. Eu acho assim, a segunda parte, doutora Bárbara, sempre ao diretor do cartório. Né? Sempre ao diretor. Por quê? Porque o e-mail, ele é de tramitação do processo. Então, assim, aí você pode direcionar. Porém, meus amigos, como é uma ferramenta nova, não tem um recramento. Vai ficar muito critério, é um meio de comunicação. Então, aquilo que a doutora Bárbara ponderou. Né? Se for uma questão que você quer uma manifestação do juiz, você direciona ao juiz. Né? Mas, em princípio, o que se criou foi para que os servidores dos cartórios pudessem ter acesso aos autos. Então, se houvesse algum prejuízo na prestação, no serviço do judiciário, através desse escrevente, o diretor é que seria responsável. Então, ele que ia administrar. Então, ontem, por exemplo, o juízo disse que estão recebendo 60 e-mails, em média, por dia. Né, que é do JEF, do Juizado Especial Federal. Né? Por quê? Porque também as pessoas, o cidadão, também tem acesso a esses endereços eletrônicos e, às vezes, ou por indicação de advogado ou por acesso dele, ele começa a mandar e-mail. Então, eles estão tendo, um desses servidores trabalhando, está tendo que ficar responsável por esse e-mail. Mas, mesmo assim, esse juiz, dizendo o seguinte, que ainda prefere os e-mails do que o telefonema. Porque o telefonema, se permitir a ligação, aí que as pessoas querem falar e ele não consegue chegar naquele pedido que ele deseja. Então, eles preferem ainda 60 e-mails para responder por dia do que 60 ligações no mesmo período. Então, é sempre aí, doutor José Rosseto, nosso coordenador da Comissão dos Advogados de Piguá, no sentido disso. Você direciona, como a doutora Bárbara falou, mas, em regra, é para o diretor. Doutor Marcelo, só me esclarece uma dúvida aí, que aí às vezes ilustra aqui a minha dificuldade. Nós temos o e-mail institucional, tá certo? Da vara, para a vara. Quero dizer assim, talvez seja desconhecimento da minha parte. Nós não temos o e-mail para o gabinete, o e-mail para a diretoria da vara, tá certo? Para o servidor. Porque me parece que assim, talvez seja uma questão até do doutor Rosseto, seria só o endereçamento, o encaminhamento do e-mail. Eu quero que vá para a vara, para o gabinete. E aí o juiz tem alguém que faz um filtro lá ou existe e-mails para cá? Existe e-mails diferenciados? Tá, então vou explicar. Nós temos assim, as 3 justiças. Então, primeiro eu digo só na justiça comum, né? Justiça comum, mas nós temos assim, só para explicar que às vezes tem colegas de outras justiças. Certo. Okay. Nós temos 3 justiças. Tem algumas justiças que têm e-mail para os juízes e para o cartório ou secretaria. Tá? O que é disponibilizado, basta você colocar no Google mesmo,
e pedir da vara, vai aparecer lá um institucional vinculado ao portal do respectivo tribunal. Então, aquele que estiver disponibilizado ali é onde o advogado tem o acesso. Então, normalmente, independentemente se o juiz tem ou se tem um departamento, é aquele. É aquele e-mail que está disponibilizado no portal do respectivo tribunal. O advogado vai direcionar ali como se ele... senhor, por exemplo, eu peço sempre mais ou menos isso. Senhor diretor, bom dia. O processo tal tem previsão da tramitação? Tal, e copio os dados do processo e jogo embaixo, para que ele facilite a localização daquele processo. Só. Ele vai... Minha dúvida é se eu tinha um e-mail para o gabinete, porque eu fiz mais ou menos esse roteiro. O e-mail que a vara, que é o que o site me fornece daquela vara, eu enviei, inclusive direcionado ao diretor da secretaria, para que desse cumprimento à decisão judicial. Eu não fiz um pleito de mérito para que o juiz analisasse nada. Era só para a serventia dar seguimento naquele cumprimento. Eu só fiquei com dúvida se eu tenho um e-mail gabinete ou tenho um e-mail secretaria. Me parece que não. Vamos utilizar esse teu exemplo. Você encaminhou para a vara lá que não cumpriu uma tutela de urgência deferida pelo juiz, que o juiz determinou para a serventia. O que você pede para a serventia, se vai cumprir. Você pede a previsão, ou para que seja, aí vai depender da tua pressa, da necessidade, conforme o juiz deferiu. Vamos pensar que o servidor não cumpra. Você pega esse e-mail e junta aos autos, porque você vai comunicar com o juiz. Foi feito. Eu fiz as duas coisas. Tudo bem. Não cumpriu, no caminho certo. Não, você fez o caminho certo. Não cumpriu, você tem a segunda instância. É agravo, você também no seu computador, eletronicamente, agrava o instrumento porque não cumpre a ordem. Não, tá bom. Entendeu? Eu estou aqui tentando extrair de vocês a experiência para ver se de repente há aí algum caminho que eu ainda não percorri. Mas eu Dentro desse exemplo, doutor Fabrício, vamos pensar que não aconteceu e foi para o tribunal, não foi, ele pode responder um processo administrativo. Aí vai para a corregedoria. Mas vamos cuidar para que isso não ocorra. Não, mas nós estamos conversando sobre o seu exemplo. Tá certo, é isso aí. Para que a gente, assim, aponte o que eu estou ouvindo dos juízes. Entendeu? Por quê? Porque às vezes aquele cartório, aquele escrevente, aquele diretor também não trabalha. Como vai fazer? Me parece. Então, assim, nós temos que seguir para que todos cumpram, mas nem todos. Nós temos, às vezes, varas que têm um trabalho mais rápido, como tem outros que nem tanto. Doutor Fabrício, eu vou compartilhar mais uma experiência minha aí da semana passada. Toda a situação que nos é apresentada nesse tempo de pandemia, parece que ela se torna mais grave, né? Eu estava com uma decisão de agravo de um processo do Juizado Especial Federal e já aguardando os 40 dias, né, a habilitação do benefício por auxílio doença, né? E o cliente me cobrando e nós somos o elo de ligação lá com o judiciário, né? E eu me vi numa situação aí complicada e eu enviei o e-mail para o gabinete e enviei o e-mail para o diretor, né? Surtiu efeito. Eu enviei o e-mail para os dois. Mas é um e-mail só que você encaminhou para o diretor e para o gabinete, ou existe o e-mail para o gabinete e um e-mail para a serventia? O Juizado Especial Federal, ele disponibiliza o e-mail do gabinete. Ah, legal. Então, pronto. Me parece que aqui na Justiça Comum, pelo menos até onde eu me aprofundei aqui, não tem. É um e-mail daquela vara e pronto. Só da vara. Da vara não, na verdade é do cartório, né? É só do cartório. Isso, do cartório, exatamente. Mas ele tem pela vara. Os juízes da Justiça Comum também têm o institucional, só que eles não divulgam. Entendeu? Eles têm. Mas isso, repito, não é assim, o e-mail que você está mandando para isso ou outro, pela legislação, pelas normas que nós temos, isso é de menos. O X se o e-mail não foi respondido, você junta os autos. Eu fiz isso, mas assim, meu interesse é que o diretor mesmo checasse isso. Não era nem e-mail para o gabinete, é que o diretor precisa checar isso e pronto. Eu só queria saber se tinha 2 e-mails, talvez ele não está vendo o que eu estou mandando para lá. Mas é fato que eu juntei isso por petição, juntei o e-mail que eu fiz e ainda não fui atendido. Talvez
eu ainda vou esgotar isso com a tentativa de agendamento. Vou lá presencialmente, tomando todas as cautelas e bater na porta lá do gabinete. Deixa eu dividir também essa questão do agendamento, que eu ouvi a doutora Bárbara falando do desembargador, falando, mas não, se é urgente tem que estar aqui batendo na porta. Hoje mudou também essa porta. Nós podemos pedir, pelo menos na Justiça do Trabalho, você pode pedir para falar para o juiz pelo e-mail eletrônico, por essa plataforma que nós estamos aqui, na Justiça Comum é o Teams, eu acho que na Justiça Federal também. Enfim, o advogado também pode fazer uma petição pedindo que quer conversar com o magistrado sobre uma questão urgente. Tá? Bárbara, se você me permite, gostaria de responder à dúvida do Bruno. Ele esclareceu para a gente aqui no chat que ele não conseguiu abrir o microfone. Ele disse que é uma investigação de paternidade acumulada com retificação de registro civil, porque a mãe não sabia quem era o pai biológico. Depois de 3 meses, por desconfiança, todos fizeram um exame de DNA, o pai registral e o pai biológico, onde se confirmou o erro, que o pai registral não é o pai biológico. Bruno, já tendo o exame de DNA no processo, ainda que não tenha a sentença, né, declarando a paternidade, se você for analisar os requisitos da concessão da tutela de urgência, que é a probabilidade do direito e o risco do dano, como já tem o exame de DNA, a probabilidade do direito, né, já está configurada. E o risco de dano seria a presunção da necessidade dos menores. Então, eu acredito que tem fundamento, sim, para você pedir uma tutela de urgência para fixar alimentos provisórios. Obrigado, viu, doutora, por ter respondido ao colega. Gostaria apenas de complementar que surte uma certa estranheza após 2 exames de DNA, mesmo assim o magistrado entender por um novo exame, tá? Já tive uma situação aqui no escritório que tem exames de DNA e o magistrado solicitou que fosse feito naquele da sua confiança. E ao final do processo, em resumo, não era nenhum dos dois o pai. O que acabou por acontecer foi que foi retirado da certidão de nascimento o pai registral e aquele que supostamente era o investigado à paternidade. E, por consequência, eu tive também um caso recente que aquele que foi investigado à paternidade, erroneamente, ele pediu danos morais em desfavor, uma vez que a circunstância acabou por prejudicar grandemente a sua vida. Acabou com o casamento, levou em prejuízo os filhos e o magistrado concedeu, assim, reconheceu que realmente teve danos morais na circunstância. Então, assim, sempre tendo muita cautela com as tutelas de urgência, justamente por conta assim, eu acredito muito numa advocacia preventiva, né? Pensando nos efeitos futuros. Gostaria de agradecer a presença do Dr. Welton Velasco, que reentrou aqui na nossa reunião, o nosso coordenador da Comissão de Processo Civil. Boa noite a todos, tudo bem? Tudo bem, doutor Marcelo Henrique? Boa noite, Welton. Bárbara, Lara, o Ivandro, pessoal da comissão, todos os participantes aí. Peço desculpa por entrar só agora, estava no meio... As aulas voltaram ontem, né, na faculdade, então estava dando aula agora das 7, até pedi licença para os alunos para acabar um pouquinho mais cedo, para conseguir participar aqui um pouco, antes de entrar na próxima aula. Mas muito legal a discussão, né? Estou pegando agora já no fim, mas tenho certeza que a doutora Bárbara fez uma excelente explanação, né? Sobre essa questão aí que eu acredito que todo mundo vai, assim, tem um problema ou passou por isso, né? Igual eu falei no convite lá no grupo dos coordenadores, às vezes a dificuldade nessa pandemia
é efetivar a tutela deferida, né? E de alguém, de alguma atitude do cartorário, então, ou do juiz. Então, fico muito feliz com a presença de todos aqui. Desculpa mais uma vez pelo meu atraso justificado. Eu acho Doutor que Elton, você sem estava dúvida. participando da reunião, viu, Elton? Que você disse tudo que nós debatemos aqui. O Doutor Elton, poder de síntese dele, extraordinário. Parabéns. Doutor Elton, parabéns pela condução da Comissão do Direito de Processo Civil. Esteja sempre junto conosco aí. O que pleitear, estamos aqui à disposição para ouvi-lo e deliberar favoravelmente sempre que possível. Mas eu quero também, doutora Bárbara, complementar também aos amigos, e temos vários coordenadores de comissão aqui também, é o seguinte: se nós tivermos repetição de problemas no mesma vara, como o doutor Fabrício está apresentando aqui, basta indicar pelo nosso WhatsApp que nós podemos tomar providência, falarmos com juízes. Eu recebi, assim, a gente ainda vem recebendo muito poucas reclamações de advogados na OAB. Quando nós criamos o WhatsApp, eu tínhamos uma preocupação de receber muitas reclamações, muitas indagações. Eu não sei se a nossa equipe está conseguindo responder os questionamentos, mas estamos lá à disposição, né? Podem fazer uso. Claro que a gente não é poder judiciário para resolver, não somos corregedoria de poder judiciário, mas dependendo das situações, a gente tem um contato direto, a gente estabeleceu um contato direto com todos os diretores de fóruns, seja da Justiça Comum, do Trabalho Federal, exatamente para poder dialogar, quando necessário, em nome da advocacia, com o Poder Judiciário. Então, fica aqui também registrado por parte desse presidente, que pode utilizar. Então, aí, doutor Fabrício, eu falei, olha, faça isso, faça aquilo, mas não significa que eu estou aqui para defender o Poder Judiciário. Nós estamos aqui pela advocacia, mas eu estou querendo expressar para os amigos e amigas que temos um processo, temos um procedimento, né, com esse novo meio de comunicação que é o e-mail, para que a gente atinja para depois reclamar que não está havendo a prestação jurisdicional adequada. Então, é só mais esse adendo que eu gostaria de ter apresentado, doutora Bárbara, doutor Tiago. Muito obrigada, viu, doutor Marcelo, por sempre estar assim, disposto a ouvir a nossa advocacia. Todas as vezes que eu precisei, o senhor sempre foi muito solícito em solucionar as questões. Recente, conversamos a respeito da vara de violência domésticas, a qual estava com algumas situações de ausência de resolução, e prontamente a OAB foi muito firme na resolução das circunstâncias. Então, como eu já ponderei para o senhor, né, eu já vivenciei experiências em outras OABs morando em São José do Rio Preto, né, e foi somente nessa diretoria que começamos a fazer parte mesmo. Aqui o doutor Evandro está falando que vai ter que sair. Agradeceu, muito obrigada, viu, doutor? O senhor não abriu o microfone aí para falar um oi para nós, fazer uma ponderação. Não, eu estava só apreciando, fantástico. A palestra está de parabéns. Boa noite a todos, tá? Mas infelizmente eu tenho que sair. Tá? Até mais, tudo de bom, meus amigos. Doutor. Um abraço, muito bom revê-los. Até mais. Alguém mais gostaria de estar tirando alguma dúvida, perguntando mais alguma coisa? Você está encerrando? Parece ou não, né? Então eu vou perguntar, só é uma pergunta que me surgiu agora, senhor presidente. Depois, se eu puder verificar aí com as respectivas comissões sobre essa situação da constituição de advogado como pessoa jurídica, ou advogado atuando sozinho como redução de impostos, né, sobre
relação com a prefeitura, se eu puder deixar agendado aí, verificar com quem de direitos, que seria muito interessante para esses advogados que atuam de forma individual. Muito obrigado aí pela oportunidade, parabéns pela palestra aí, doutora Bárbara, e a todos os envolvidos. Obrigado, senhor presidente, um abraço. Muito obrigado. Doutor Luciano, nós temos na ordem, nós temos um departamento específico para recebimento dos atos constitutivos das sociedades de advogados, que agora nós temos a figura da sociedade individual. Então, assim, cada caso tem alguns requisitos para serem cumpridos, mas qualquer colega, doutor Luciano, pode encaminhar, se tiver uma dúvida sobre como constituir, pelo WhatsApp da OAB. Pelo simples WhatsApp, está aí aparecendo na tela, como em todos os e-mails que nós encaminhamos, nós divulgamos o máximo possível o nosso WhatsApp. Você pode apresentar e vai receber toda a orientação técnica sobre como constituir, quais são os seus limites. A questão tributária. A questão tributária, dentro da esfera federal, que é o Simples, que é o mais, pelo menos, me parece, via de regra, o menor carga tributária para a advocacia, né, que é o Simples Federal. E aí, então, não teria aí a questão do imposto municipal. Se não for o caso, então aí vai depender do escritório, do município em que o escritório estiver estabelecido. Então, também, pelo WhatsApp, pode fazer a consulta, porque é uma questão a cada caso. Então, precisa realmente que o advogado consulte para que a gente possa responder caso a caso. Obrigado. A doutora Vanessa Luquez está agradecendo a comissão e dando boa noite aqui a todos. Bom, podemos então estar encerrando, doutor Tiago. Sim, ninguém tem mais alguma questão? Acho que a gente já podemos encerrar, né? Doutor Marcelo Henrique, eu queria parabenizá-lo aí pela fantástica condução da nossa subseção e eu queria dizer que em 12 anos de advocacia aqui nessa cidade, é a primeira vez que eu vejo as portas da OAB escancaradas para nós advogados. Então, meus parabéns, fico muito feliz em poder participar, né? E desejo ao doutor muito sucesso. Parabéns. Obrigado pelas palavras de carinho e incentivo. Estamos juntos, sempre. Doutor Welton, gostaria aí das suas considerações finais para a gente encerrar. Só agradecer a todos que participaram, estão aqui até o fim, ao doutor Marcelo por abrir as portas da OAB, igual o Thiago falou. Acho que esses debates, grupos de estudos, até das outras comissões, né, são todos bem proveitosos, e eu falo assim, com um certo orgulho da nossa comissão aqui de processo civil, porque nós tivemos aí um grande grupo de estudo com o professor Medina, um grupo de estudo com o Thiago, agora com a Bárbara, e sempre com temas relevantes, né? Nós falamos sobre citação por meio digital, né? Falamos agora sobre as dificuldades das tutelas, então, comissão de processo civil sempre com temas atuais e interessantes. Então, obrigado a todos aí pela parceria, a todos os membros, e em breve teremos mais uma novidade aí, mais um grupo de estudo bem bacana. Boa noite a todos. Boa noite, parabéns, doutora Bárbara, foi excelente sua exposição. Obrigada, viu, doutora Lara? Muito obrigada também pela contribuição e parabéns também pelo seu serviço que você tem feito na Comissão de Direito de Família, sempre muito zelosa e de excelência. Gostaria de aproveitar, agradecer a presença de todos, do nosso presidente, doutor Marcelo Henrique, de todos os coordenadores e vice-coordenadores, de todos os advogados, e muito obrigado por vocês disporem de 1 hora do dia de vocês, né, para estar aqui estudando, debatendo temas relevantes.
e estamos juntos sempre, e uma advocacia muito mais unida, que se vai muito mais longe, que é essa ideia do nosso presidente, né? Poder estar sempre tentando uma conciliação, sempre estar conversando, e isso é muito legal. Agradeço mesmo ao doutor Marcelo por trazer a posição dos magistrados, porque isso faz a diferença. E essa advocacia que a gente vive diariamente, que faz toda a diferença. A gente saber expor para o cliente que mandar milhões de e-mails, às vezes, pode não ser muito elegante, né? Que apesar do problema dele ser muito complexo, muito de urgência, existe algumas consequências jurídicas e, infelizmente, como eu costumo dizer para os meus clientes, o juiz não é nosso vizinho. Então, ele não sabe de tudo que está acontecendo e não adianta a gente lotar a caixa de e-mail dos diretores, pois existe aquela fila da conclusão, a qual existe a ordem preferencial, né? Então, agradeço aqui a presença de todos e boa noite a todos. Boa noite a todos, parabéns, doutora Bárbara. Posso, só para fazer um encerramento, me permitem? Então, eu só quero dizer, como eu tenho feito em todas as reuniões, do meu carinho, da minha felicidade de estar com cada um de vocês, parabenizar o nosso coordenador, o doutor Elton Velasco, nessa comissão, o doutor Tiago, que conduziu os trabalhos, e um agradecimento à doutora Bárbara Mendes por toda a exposição, por ter dedicado um tempo da sua vida profissional para dividir o seu conhecimento conosco. E não tenho dúvida, doutora Bárbara, como eu estou vendo aqui a doutora Lara, a jovem advocacia, os advogados aí com 10, 15 anos de advocacia, têm prestado um serviço muito especial na nossa sucessão durante a nossa gestão. Eu sou eternamente devedor do trabalho que vocês têm dedicado, da confiança que vocês têm prestado na nossa sucessão. A Ordem dos Advogados do Brasil, quando eu digo que é nossa, é graças a vocês. É graças aos colegas que confiam nesta nova forma de administrar a nossa ordem. Nós pagamos para que ela preste serviço à advocacia. E nós estamos aqui hoje como presidente e amanhã poderá ser um de vocês. Então, que possamos repetir o que nós estamos praticando neste dia muito mais vezes. E faremos juntos, lado a lado, com vocês. Por isso, em nome da nossa 22ª subseção, da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, pela Comissão de Direito Processual Civil, declaro encerrada mais esta atividade da nossa OAB. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe cada um de vocês.